Prezados irmãos, eu apresento a todos a minha saudação, desejando as bênçãos do nosso Deus e Pai. Desejo também a todos que possam contar com a unção do seu Divino Espírito Santo. Assim também desejo a todos os nossos irmãos e internautas as bênçãos preciosas de nosso Senhor Jesus Cristo, de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, as bênçãos do Consolador, a Santa Vó Rosa, e de nosso querido e santo pastor, Santo Irmão Alto. Amados, a presença de cada um de nossos irmãos nas reuniões, ela tem um valor muito grande. É o momento que cada um de nós viemos demonstrar aqui o nosso amor, o nosso reconhecimento ao nosso bondoso Deus, por tudo que Ele tem nos proporcionado, pela vida, pela paz, pela saúde, pela união. É uma demonstração de carinho, de respeito para com o nosso Senhor Jesus. Uma demonstração que realmente nós aprendimos a valorizar o seu sacrifício, que o fez por nós. Por isso, participar de cada reunião de nossa igreja é uma demonstração que realmente nós amamos a Deus acima de tudo, porque nós viemos em busca de alimentar e fortalecer a nossa fé. Viemos em busca de participar dos ensinos, da doutrina e da disciplina que Jesus nos legou através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alto. Esta reunião, irmãos, é uma reunião dedicada ao Espírito Santo de nosso Deus, de onde emana todo o poder e as virtudes e a unção que envolve a cada um de nós, nos protegendo, nos amparando, nos conduzindo nos retos caminhos desta vida, e que nos concede preparo e entendimento para que possamos crescer, nos aprimorar espiritualmente falando, para alcançarmos a perfeição tão esperada por Deus, de nos tornarmos a sua imagem e sua semelhança. E sendo assim, eu convido a todos os que puderem para se colocarem em pé e vamos entoar o hino número 1 de nosso cenário, Igreja Forte. Todos em sentido de reverência de orar. Eterno Deus e Pai soberano, aqui nos encontramos reunidos em mais esta oportunidade. E neste momento, ó Pai bendito, nos colocamos diante de Ti, onde prestamos nosso louvor e adoração ao Teu santo e bendito nome, onde elevamos nosso pensamento ao Teu santuário sagrado, e nos colocamos diante do Teu Divino Espírito Santo, exaltando-o por todas as virtudes e unção divina que tem derramado sobre nós. Também prestamos nosso louvor e adoração a Jesus Cristo, nosso Senhor,
nosso divino Mestre, Redentor de nossas almas. Louvamos e glorificamos nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, Mãe do Filho de Deus, Rainha dos céus, que intercede por nós. Nosso louvor e adoração ao Santo Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa, que muito lutou ao lado de Jesus e de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima para garantir esta grande e maravilhosa oportunidade de nos conduzir para o reino dos céus, na restauração da Igreja verdadeira de Cristo nesta terra, a Igreja Apostólica. Por isso nós te louvamos e te adoramos, Santa e querida Vó Rosa bendita. Nosso louvor e adoração ao Senhor, Santo Irmão Alto, porque conhecemos, tivemos o privilégio de conhecer um profeta e pastor, conviver contigo, poder ouvir a tua voz, participar dos seus ensinos, dos seus conselhos. E por isso aqui nós reunimos e prestamos nosso louvor e adoração ao Senhor, Santo Irmão Aldo, porque renunciaste a sua vida para viver somente para nós. Não temos palavras para expressar o quão foi e é importante para nós ter te conhecido. Portanto, profeta de Deus, Santo Irmão Aldo, aqui estamos, te adoramos eternamente. Deus Pai Todo-Poderoso, neste momento, eu rogo as tuas santas bênçãos para o transcorrer desta santa reunião de hoje, para que a graça, o poder e a unção divina possa recair grandemente sobre todos aqui, sobre aqueles que por uma razão especial não puderam comparecer nessa reunião de hoje, mas onde estiverem com seu pensamento voltado a este ato, também sejam agraciados pela unção do seu divino Espírito, por suas santas bênçãos, e lhes conceda todo o amparo e a proteção. Rogo ao Pai bendito, para que o Senhor, através do seu divino Espírito Santo, também abençoe cada um dos seus filhos aqui presentes, e também nossos irmãos internautas que nos acompanham via internet. Que os atos dessa reunião, ó Pai, seja de inteiro louvor e adoração ao teu santo e bendito nome e a todos os santos e anjos da sua glória. Portanto, entregue em tuas santas mãos esta reunião, declarando a mesma iniciada. Que o teu nome, ó Pai, o nome de todos os santos do seu reino, sejam louvados eternamente, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Vamos entoar o hino de número 82 de nosso inário, o Espírito Santo. Apostólica,
Tendo a grande esperança
Amados, neste momento, nós passamos a parte da mensagem de hoje. Uma mensagem fundamentada ao alcance de todos nós, uma mensagem que foi deixada pelo nosso querido profeta de Deus, Santo Irmão Aldo, publicada em março de 2005. Essa mensagem do Irmão Aldo traz o título: O Sacrifício de Jesus, da Virgem Maria e da Santa Vó Rosa em favor da humanidade. Amados, quando nós lemos o capítulo dessa mensagem, automaticamente nós compreendemos o todo da mensagem, porque se resume nesse título, todo o conteúdo da mesma. Quando fala a respeito do sacrifício de Jesus, é importante, irmãos, nós, como filhos de Deus e apostólicos que somos, fazer uma reflexão e nos colocar no lugar dele, para entendermos o seu verdadeiro sacrifício que ele fez por nós. Cada instante da sua vida, cada luta, cada sofrimento, que nós possamos sentir, irmãos, em nós o que ele, Jesus, sentiu. Observe, amados irmãos, que ele, estando na glória de Deus, poderia ele lá continuar, poderia ele lá ficar lá na glória do Pai. Mas o amor de Deus e dele Jesus falou mais alto. Amor por uma criatura dominada, escravizada pelo pecado. Mas Jesus, nosso Senhor, aceitou humildemente a nascer como homem nessa terra, para que pudesse ele mostrar ao mundo, ensinar os humildes e contrito de coração. Pôde ele viver como humano, para que o ser humano pudesse ver nele as qualidades que um filho de Deus precisa ter para poder entrar no reino dos céus. Por isso, Deus, nosso Pai, enviou ele para vir aqui ensinar a cada um de nós a viver. Porque o ser humano, infelizmente, tinha deixado de viver para Deus e estava vivendo para o mundo. Mas a esperança de Deus era mostrar aos humildes e contritos de coração que ainda existia uma esperança. Os que estavam sendo dominados, escravizados pelo pecado, pudessem enxergar nele, Jesus, a salvação da sua alma. Pudessem então voltar o seu pensamento, o seu coração para os atos de justiça, de amor e de perdão que foram trazidos por Jesus nosso Senhor. Por isso, irmãos, eu sempre digo, é importante que nós tiramos um minuto do nosso viver, no momento de silêncio, quando nós estivermos sozinhos lá do nosso leito, quando nós perdermos o sono, irmãos, quando nós estivermos no nosso lar, no nosso descanso, quando nós perdermos os sonos, irmãos, vamos aproveitar esse tempo, não para ocupar a nossa mente com coisas vãs, mas vamos ocupar esse tempo que o nosso sono se foi, porque muitos de nós perdemos o sono, e vamos meditar, irmãos, que é a melhor hora para lembrar das coisas de Deus, e vamos nos
viver um pouquinho da história de Jesus, porque cada um de nós conhecemos perfeitamente a sua vida, o seu nascimento, a sua história, o seu amor, o seu sacrifício. Vamos nos colocar no lugar dele, vamos imaginar cada momento que ele sofreu, vamos imaginar sendo nós no lugar dele, no momento de sermos julgados e condenados inocentemente. Vamos lembrar do seu sacrifício, do momento que ele carregou aquela pesada cruz nas suas costas, do momento que ele caminhava descalço sobre aquelas pedras, e sentia cada uma delas cravando nos seus pés. É assim que nós vamos entender o quanto é valioso o sacrifício dele. Vamos imaginar que fôssemos nós, que fôssemos deitados sobre aquela cruz. Vamos imaginar que fôssemos nós que ali estávamos e foram cravados em nossas mãos aqueles cravos. É assim, irmãos, que nós vamos compreender e aprender a valorizar o sacrifício feito por ele. E então, irmãos, o nosso amor por ele será muito maior. Da mesma forma, irmãos, vamos olhar para a bondade de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, pela sua história, pela sua vida, e colocarmos nós no lugar dela, sentir o que ela sentiu como mãe, ao ver o seu filho sendo julgado inocentemente, sendo crucificado, martirizado naquela cruz. Nós não teríamos, irmãos, coragem de ver o que ela viu e de sentir o que ela sentiu, ao ver o seu filho sendo julgado, martirizado e crucificado naquela cruz. Mas ela sentiu, foi um sacrifício muito grande, ver o seu filho passando por aquele martírio, por aquele sofrimento. Sinceramente, irmãos, eu não sei o que eu faria, eu não sei o que os irmãos fariam, mas cabe a nós, no silêncio e no íntimo de nossas almas, lembrar desse sacrifício feito por ela. Tudo para quê, irmãos? Para que hoje esta igreja tenha paz, para que os humildes e contritos de coração compreendam a real e verdadeira história e o sacrifício dela e do seu amado Filho Jesus. E a Santa Avó Rosa, que foi incompreendida, uma pessoa de muita coragem, irmãos, eleita por Deus, guiada por Deus, sobre a sua luz, com todo o poder e autoridade que lhe foi conferido por Jesus nosso Senhor, dirigiu esta igreja, restaurou essa igreja aos princípios divinos e deu a nós esta grande e maravilhosa oportunidade, esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus e apostólicos que somos. Cada ato que a Santa Avó Rosa realizou foi para salvar a igreja. E quem é a igreja, irmãos? Se não somos nós. Por isso nós cantamos ao iniciar de cada reunião, nós somos a igreja apostólica, a igreja forte que não teme o mal, pois somos integrantes do poder celestial. Se somos integrantes do poder celestial, é porque a Santa Avó Rosa, com seu sacrifício, o Senhor Jesus e nossa Mãe Virgem Maria Santíssima lutaram para que nós pudéssemos hoje integrar este poder.
para que cada um de nós possamos assim compreender e valorizar esse sacrifício, como diz no primeiro parágrafo dessa mensagem, o qual passo a ler nesse instante. Durante a Semana Santa, estamos quase lá. Próxima semana já é Semana Santa. É momento, irmãos, de começarmos, mas é só na Semana Santa? Não, é todos os dias da nossa vida. Nós precisamos viver intensamente esse sacrifício. Durante a Semana Santa, a humanidade reflete sobre a obra vicária de Jesus Cristo, especialmente sobre seu martírio e sacrifício na cruz do Calvário. Esse ato teve o propósito de redimir e salvar todos aqueles que se entregarem a Ele de coração puro. De coração puro. Não pode haver ressentimento, não pode haver mágoa, não pode haver tristeza, não pode haver amargura, mas deve haver, irmãos, amor acima de tudo. Bondade, justiça e perdão. De coração puro, com o firme propósito de abandonar o pecado e a maldade, buscando a santificação por meio da fé. O que é esta fé, irmãos? É o firme fundamento das coisas que não se vê. É a esperança de que um dia teremos a oportunidade de adentrar a glória de Deus. Por meio da fé e da obediência à sua doutrina e ao Evangelho Sagrado. Irmãos, nós precisamos definitivamente entender esse sacrifício feito por nós. Não podemos estar, como disse o próprio Jesus, é melhor que seja quente ou frio do que morno. Porque quando a pessoa é quente, é quando a pessoa realmente tem uma fé fervorosa no seu coração, e jamais vai mudar diante de qualquer situação na sua vida. E quando a pessoa é fria, quando se converte, passa de vez a ser quente, uma pessoa fervorosa também. Por que ele disse, é melhor que seja quente ou frio do que morno? Porque morno é aquele que vive um pé dentro da igreja, um pé dentro da disciplina, da doutrina, e outro lá fora. Ora pratica a disciplina, ora se veste à sua maneira. Se esquece dos princípios doutrinários e disciplinares legados por Jesus, que lhes custou a sua vida, e o seu sangue foi derramado, que lhes custou o sacrifício daquela mãe, que viu ultrapassar os cravos nas mãos do seu filho Jesus, que lhes custou o sacrifício da Santa Avó Rosa, em restaurar esta igreja, da sua mansidão, da sua paciência, do seu amor, da sua compreensão e da sua justiça, para que pudesse cada um de nós termos esse entendimento, e que custou também uma luta intensa do nosso querido e santo pastor Santo Grimaldo para nos preparar. Isto, irmãos, é o que precisa cada um de nós ser: quente, firmes na fé, obedientes aos princípios doutrinários, que aos ensinos. Por isso estamos tendo constantemente as mensagens do irmão Aldo, para que realmente, irmãos, nós consigamos abrir o nosso entendimento para a grande realidade deixada por Deus, para o caminho, para o preparo, para as condições essenciais que precisam existir na vida e no lidar cotidiano de cada um de nós. E dentro desses princípios de doutrina, encontra-se o amor ao próximo, encontra-se a paciência, o perdão, a humildade, a mansidão, o reconhecimento para com seu irmão de fé, para com seu companheiro de ministério, de trabalho,
com o seu vizinho, para com a sua vizinha, enfim, irmãos, para com todos aqueles que nós nos encontramos, por onde nós passarmos. Porque a nossa fé, ela é provada, irmãos, constantemente no nosso viver. Às vezes pedimos paciência, mas não recebemos essa paciência diretamente, mas a virtude nos é dada para que nós possamos exercitá-la. Às vezes, um obstáculo, um problema é imposto para que nós possamos buscar essa paciência. Nós pedimos humildade e algo vem para nós exercitarmos a humildade. Nós pedimos que Deus nos perdoe, pedimos que Ele nos ajude para que também possamos perdoar, e muitas vezes vem um empecilho, um problema para que nós possamos compreender e também despertar em nós o perdão. Por isso, irmãos, a nossa vida deve ser dada à obediência, à consagração, buscando sempre a santificação por meio da fé e da obediência à doutrina e ao Evangelho Sagrado, que custou o sangue e o sacrifício dele, assim como também de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa. Contudo, este sacrifício não teve início apenas na crucificação de Jesus. Ele começou desde a sua vinda ao mundo, sendo o Filho unigênito de Deus e o Verbo divino que já estava junto ao Pai. Apesar de ser uma pessoa distinta do Pai, Jesus também é Deus Criador, vida e luz eterna. Ele que vivia no seio do Pai e não tem início nem fim, deixou sua glória celestial para nascer como uma criança, manifestando ao mundo o reino e a glória de Deus. Além de sua bondade e misericórdia, com o objetivo de resgatar e salvar a humanidade perdida e escravizada pelo poder do mal. Irmãos, observem, como diz aqui, que Jesus também é Deus. Alguém que possa discordar, eu lhes digo com toda certeza, o próprio Jesus disse, quando os discípulos disseram a ele, Senhor, mostra-nos o Pai. E a sua resposta foi, quem me vê a mim, vê o Pai. Porque ele representa e manifestava o poder de Deus, por isso ele sempre dizia, eu faço tudo o que agrada a meu Pai. Desde o começo de sua vida terrena, Jesus enfrentou grandes sacrifícios compartilhados por sua Santa Mãe, a Virgem Maria, que enfrentou inúmeros perigos para proteger seu filho dos homens perversos, até que ele pudesse cumprir sua missão redentora, apesar de ter vindo para os seus. Jesus foi rejeitado por muitos cujos olhos espirituais estavam cegos, e foi entregue aos irmãos, foi entregue às mãos de homens ímpios e cruéis. Foi humilhado, maltratado e crucificado ao lado de 2 malfeitores, sacrificando sua vida e derramando seu sangue para redimir todos os que se aproximarem dele com humildade e arrependimento. Humildade e arrependimento. De nada vale, irmãos, nós acharmos que amamos a Jesus, se nós não nos arrependermos dos nossos erros e do pecado que domina esta humanidade. A cada vez nós vemos este sofrimento aumentando mais e mais, tirando a vida, a paz e o sossego de famílias, vem dominando corações, pessoas a cada dia se demonstrando maldosas, criminosas, matando, prejudicando para fazer o seu próprio bem, se esquecendo que o maior bem é amar ao seu semelhante como a si mesmo.
O sacrifício de Jesus foi aceito por Deus, e seu sangue precioso derramado na cruz tem o valor eterno, conferindo liberdade, perdão e salvação. A Virgem Maria também sofreu profundamente ao testemunhar o martírio de seu filho. Foi como uma espada transpassando seu coração de mãe. Ela sabia quem Jesus era, o Filho de Deus, vindo dos céus para cumprir sua missão como Redentor e Salvador. Apesar da dor e do sofrimento, a Virgem Maria Santíssima venceu, sem nutrir ressentimentos em relação aos homens ingratos e cruéis, demonstrando o poder do perdão. Vitoriosa, reina ao lado de Jesus e da Santa Vó Rosa, ajudando a libertar os sofredores e pecadores. Irmãos, não nutriu ressentimentos. Hoje, nós vemos pessoas, qualquer coisa que aconteça na sua vida, já vira a cara com o outro, nem a Deus não diz mais. Cruzar perto é como cruzar perto de um poste, como cruzar perto de uma coluna. Sequer se direciona o seu olhar para a pessoa, e o coração está ali, preso, cheio de raiva e ódio. É isso que Jesus ensinou, é isso que a Santa Vó, que Maria Santíssima ensinou no seu sacrifício. Onde está o amor? Onde está a fé? Onde está o amor que diz ter, que eu amo a Deus? Como a própria palavra diz, amai a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu entendimento, de toda a tua fé, de todo o teu coração, e amai o seu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo e maior mandamento. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas e aí? Que demonstração de amor é essa? Que por muitas vezes não cumprimenta o seu irmão de fé. Às vezes está lá com o seu coração cheio de ressentimento contra o seu pai, contra a sua mãe que lhe deu a vida, lhes carregou 9 meses no seu ventre, mas está lá com a cara virada com a mãe, porque a mãe corrigiu, porque a mãe falou que aquilo não servia, mas não, a minha mãe está me perseguindo, meu pai está falando isso porque não gosta de mim. Onde está o amor? Mas não, eu amo a Deus, eu perdoo. Será que ama? O próprio Jesus disse, irmãos, que todo aquele que diz que ama a Deus, a quem não vê, e tem ressentimento ou guarda mágoa do seu irmão, é mentiroso. Não é eu que estou falando, foi o próprio Jesus que ensinou isto. Cabe a cada um de nós refletirmos. Será que, irmãos, será que realmente nós estamos dando valor a esse sacrifício de Jesus e de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima? Portanto, irmãos, hoje é dia de salvação, conforme diz o hino de nosso ensinado. Hoje é dia de dobrar os nossos joelhos. Hoje é dia de nos colocar diante de Deus. Hoje é dia de pedir perdão a Ele. E realmente cumprir a promessa que nós fazemos ao nosso bondoso Pai. Quando nos dirigimos a Ele. Agora, fora esse final de semana que vem, no dia 20, no dia da Páscoa, milhares e milhares de irmãos apostólicos irão participar do corpo e do sangue de Jesus, nosso Senhor. Antes de participar, irmãos, desse sacramento, cabe a nós fazer uma reflexão e realmente cumprir o que nós prometemos a Deus. Quando nos dirigimos através da oração do Pai Nosso e nós falamos assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que é o pão que é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo que nós iríamos nos alimentar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos pecados, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então é momento de realmente perdoar, é momento de se reconciliar, é momento de pedir perdão. Mas vamos ser humildes. Eu sou humilde.
Mas eu me recuso em chegar para o meu irmão e dizer: olha, meu irmão, me perdoa, por causa daquela situação daquele dia. Eu não queria fazer isso. Não, mas o meu orgulho, o meu egoísmo fala mais alto. E eu me recuso a fazer isso. Portanto, eu não estou apto para participar do corpo e do sangue de Jesus, nosso Senhor. Tão somente eu devo participar quando realmente aqui dentro estiver vazio de toda a maldade, de todo o ressentimento, e eu provar diante do Pai que realmente eu perdoei, então eu mereço o perdão dele. Aí houve o arrependimento, houve realmente a sinceridade. Hoje está difícil? Não, hoje está muito mais fácil que antes. Antes, às vezes, precisavam de mandar uma carta, às vezes cortar quilômetros e quilômetros, mas hoje nós temos um aparelho que se chama celular. Às vezes está distante a pessoa que a gente magoou, mas ligue e manda uma mensagem: olha, me perdoa. Eu quero que você me dê o perdão por aquela situação que aconteceu entre a gente. Faça-me assim, irmãos. Sei que está com mágoa do seu pai, está com mágoa da sua mãe, do seu irmão de sangue, está com mágoa do seu parente, do seu irmão de fé, do seu companheiro de trabalho. Não é feio, irmãos. É um ato de amor e de justiça pedir perdão, se reconciliar, estar bem diante de Deus. E assim, com toda sinceridade, também será perdoado por Deus. Porque muitas pessoas, irmãos, não conseguem morrer porque não aprenderam a dar o perdão. Não consegue, ficam ali sofrendo, não consegue se desprender, porque não aprenderam a perdoar. Até nisso, é preciso perdoar. Tem uma parte nas Sagradas Escrituras que fala: quando vier dar a tua oferta, se tiver mágoa contra o teu irmão, deixa a tua oferta ali no altar, vai e te reconciliar com teu irmão, e depois volta e dá a tua oferta, porque senão não será aceita. Por isso disse aqui, irmãos, no primeiro parágrafo: todos aqueles que se entregarem a Ele de coração puro, não pode haver ressentimento, tem que ser humilde, tem que demonstrar o amor. Esse amor precisa estar vivo dentro do coração de cada um, como firme propósito de abandonar o pecado e a maldade. Essa maldade está diretamente ligada ao ressentimento de mágoa e falta de perdão ao seu próximo. Porque enquanto estiver nutrindo esse ódio, esse ressentimento no seu coração, pode ter certeza que ainda continua com maldade. Porque quem tem maldade no coração não consegue perdoar. Por isso nós precisamos buscar, e através dessa obediência à doutrina, nós estamos aqui, está sendo conferido a nós uma doutrina, um ensinamento de Jesus, para que realmente nós aprimoremos o nosso espírito e a nossa fé. Neste momento, só não aceita e não irá fazer quem realmente não quer e quem não ama a Deus acima de tudo. A Santa Vó Rosa, para alcançar seu galardão como consolador, enfrentou sacrifícios semelhantes ao de Jesus. Embora não tenha carregado uma cruz de madeira, carregou uma cruz espiritual que Jesus considerou como de ferro, uma cruz de traições. Mesmo diante dessas provações inspiradas pelo reino do mal, ela triunfou, dando sua vida para salvar a igreja. Uma obra grandiosa de redenção e salvação. Ao celebrar a Páscoa, lembre-se do sacrifício de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa em prol da humanidade, do povo apostólico e de
todos os que aceitarem a mensagem desta igreja e do Consolador. Irmãos, diante dessa mensagem, qual será a nossa atitude daqui para frente? Qual será o nosso pensamento? Será que nós vamos sair daqui para fora e vamos continuar sendo do mesmo jeito? Não podemos ser. Se algum ainda tem esse sentimento no seu coração, procure se reconciliar, primeiramente com o seu irmão, e depois procure a Deus, através das suas orações, porque nós prometemos: perdoe nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não é aquele que nós ofendemos, não, é aquele que ofende a nós, e nós precisamos perdoar eles, para depois buscar o perdão de Deus, e o seu amor fazer para parte do nosso viver, a cada dia da nossa vida, se humildemente aceitarmos a doutrina de Jesus nosso Senhor. O que disse Jesus, registrado em São João? Aquele que ouve a minha palavra e guarda com fé, e crê naquele que me enviou, mesmo que morra, viverá. Porque morrer todos nós sabemos que iremos morrer, mas a nossa vida continuará viva e eterna, a nossa alma nos céus. Por isso Jesus disse: mesmo que morra, viverá, porque a morte vai nos consumir. O que é matéria, porque veio da terra e para a terra deve voltar. Porém, o Espírito que veio de Deus precisa triunfar, e precisa chegar novamente diante do trono de nosso Deus. Amém. Amados, muito obrigado de coração pela presença de cada um de nossos irmãos, pastores, companheiros de ministério, aos nossos irmãos obreiros, diaconisas, a cada uma das crianças que aqui estão nos seus devidos lugares, demonstrando respeito, educação e reverência a este ambiente sagrado, santo, consagrado para que os santos de Deus aqui possam estar, demonstrando que realmente foram educados e respeitam este ambiente, porque receberam de seus pais e suas mães esta educação. De coração, muito obrigado às pessoas que nos visitam. Também agradeço de coração a todos os nossos irmãos internautas que nos acompanham via internet. Expresso aqui o meu agradecimento também a cada um de nossos irmãos coristas, músicos e regentes, pelos belos hinos entoados aqui, para trazer alegria aos nossos corações e também para a maior grandeza do reino dos céus, fazer chegar esses louvores ao trono de nosso Pai. De coração, meu muito obrigado. Eu lhes digo a todos que foi um prazer muito grande da minha parte poder estar presente com os irmãos em mais esta santa reunião de oração. Muito obrigado a todos. Assim eu convido a todos os nossos irmãos, os que puderem, para se colocar em pé. E assim vamos cantar o hino de número 84 de nosso inário, ó Espírito Santificador. Ó Espírito Santificador, mestre ensinador, Espírito de amor, inspira as nossas orações, une os nossos corações,
Amados, neste momento é concedido uns minutos para cada um fazer as suas orações individuais. Assim todos podem orar. Amém. Vamos cantar o hino de número 179 de nosso inário, Graças, graças a Deus. Graças, graças a Deus, louvamos a Deus com todo o nosso amor, por Jesus Cristo, nosso Salvador, pela santa voz do Espírito Consolador. Todos em sentido de oração, irei orar para encerrar esta santa reunião. Eterno Pai, aqui nos colocamos diante de Ti, diante da Tua santidade. Nos prostramos diante de Ti, ó Pai, elevamos aos céus o nosso pensamento, para que estejamos em comunhão contigo, e também neste momento tão santo e sagrado de oração, nos dirigimos ao Senhor e expressamos aqui nosso louvor e adoração ao Teu santo e bendito nome. Também exaltamos Seu divino Espírito Santo, que envolve a cada um de nós com a unção divina. Prestamos também nosso louvor e adoração ao Seu amado Filho Jesus, ó Pai, nosso Senhor Jesus Cristo adorado, que Deus em sacrifício vivo para remir nossos pecados. Por isso, ó Jesus bendito, nos colocamos diante de Ti e prestamos a Ti nosso louvor e adoração ao Teu santo e bendito nome, valorizando cada instante do Seu ministério e do Seu sacrifício. Também nos dirigimos neste momento de oração, em comunhão com todos os santos e anjos da glória de Deus, para prestar louvor e adoração à nossa Rainha, Mãe Celestial, Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, que muito lutou ao lado do seu amado Filho, e hoje ao seu lado e ao lado de nosso Pai, reina para interceder diante do trono de nosso Deus por nós, para livrar-nos de todos os perigos, protegendo, amparando, intercedendo diante de nosso Pai, pelo sofrimento de cada um de nós. Nosso louvor e adoração à Senhora, Santa Mãe Virgem Maria Santíssima. Também neste momento, nos dirigimos à Senhora Santa Avó Rosa, que por 16 anos, lutou incansavelmente, se sacrificou, para restaurar a igreja verdadeira de Cristo nesta terra, abrindo as portas dos céus, formando uma coluna entre Deus e os seus filhos nesta terra, para que Deus, nosso Pai, pudesse manifestar o seu poder novamente diante do seu povo, e é isso que aconteceu. A Senhora, ó Santa Avó, foi grandiosa, foi forte e vitoriosa, por isso recebeste o galardão de Espírito Consolador, o qual consola, ampara e protege a cada um de nós, seguros de que estamos com a Senhora, estamos com Deus, com Jesus e Maria Santíssima e todo o reino celestial. Também neste momento nós louvamos e glorificamos o Senhor, profeta de Deus, Santo Irmão Aldo, pastor deste rebanho, que nos conferiu entendimento, sabedoria e preparo, para que sejamos vitoriosos, compreensivos, amorosos uns aos outros, tendo paciência, mansidão, sendo perdoadores conforme Ele sempre nos perdoou e sempre deu mais uma chance, uma oportunidade para nos reconciliar com Deus nosso Pai.
ensinados e preparados por ti, profeta, santo irmão Aldo adorado, aqui estamos e prestamos a ti nosso louvor e adoração ao teu santo e bendito nome. Neste momento, ó Pai bendito, eu rogo as tuas santas bênçãos, bem como a unção do seu divino Espírito, as bênçãos de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Senhor Santo Irmão Aldo, aos teus filhos aqui presentes e a todos os nossos internautas e visitantes, a tua graça e a unção do seu divino Espírito, ó Pai, conceda-lhes uma bênção para que eles sejam felizes e abençoados, e neste momento estão orando e pedindo a tua graça, o seu poder, as suas virtudes e a intercessão de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, diante dos problemas e situações, talvez por amigos, filhos, parentes ou a família, não sei o que eles precisam, Santa Avó, mas eles oram neste momento, que essas orações lhes sejam aceitas no trono de Deus, e as bênçãos e a unção divina lhes seja derramada, envolvendo a cada um dos seus filhos necessitados nesse instante. Rogo também por aqueles, por uma razão especial, não puderam vir a esta reunião, os que estão internados em leitos de hospitais, enfermarias, UTIs, ou até mesmo acamados em casa, em observação médica e aos cuidados de seus familiares. Santa e bendita Vó Rosa, tenha, pois, misericórdia deles, alento, paz, saúde e prosperidade, aliviando suas enfermidades, que sejam fortes e destemidos, e nunca venha esquecer do seu amor por todos. Rogo também, Santa Avó, santo irmão Aldo adorado, Jesus nosso Senhor, pelos pedidos de oração que se encontram nessa caixa de pedido de oração. Eu não sei o que eles precisam, vó, mas colocaram seus pedidos aqui, estão esperando, vó, esperando na Senhora, esperando em ti, ó Jesus bendito, e nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, em ti, Jesus, porque o Senhor mesmo disse: tudo o que pedires em meu nome, vos concederei, para que o nome do Pai seja glorificado. E é por isso que eu rogo a ti, ó Jesus bendito, por todos esses pedidos, para que em nome da Santa Vó Rosa e o teu nome, ó Jesus bendito, e do nosso profeta de Deus, santo irmão Aldo, esses pedidos sejam levados diante do trono de Deus, e bênçãos e proteção e a unção divina lhes seja derramada sobre todos, e uma bênção possam ser alcançada por todos esses pedidos aqui, e com fé e convicção os declaro abençoados. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, Santo irmão Aldo adorado, e Santa Vó Rosa, despede a tua igreja. Envia o anjo do alto céus para acompanhar os seus passos, seus destinos, e que possam retornar felizes, amparados e protegidos nos seus lares, nos seus afazeres. Sendo assim, amados irmãos, internautas e visitantes, recebam, pois, a unção divina, as bênçãos do nosso Pai, de Jesus e Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, e de nosso querido e santo pastor, Santo Irmão Aldo. Amém. A paz do Senhor a todos, que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão, os acompanhe.